Bom dia, gente. Beleza? Bom, nesse vídeo eu queria falar a respeito de um filme que está na Netflix, um filme chamado Milagre da Cela 7. É um filme que está lá na Netflix do Brasil entre os mais assistidos, aquela coisa toda. Salvo engano, acho que ele está no top 2. E esse é um filme, primeiro, é um filme turco do ano passado, de 2019. E ele aborda algumas questões que eu acho que são muito pertinentes para nós aqui no Brasil, em especial atualmente. Em muitos aspectos, o Brasil e a Turquia se assemelham, em especial em aspectos políticos. E esse é um filme que eu vou falar um pouquinho do enredo, bem rapidinho. Então, assim como eu fiz lá com o filme Aquários, esse é um vídeo que tem spoilers, então eu acho bacana que vocês assistam ao filme e depois vejam esse vídeo e se quiserem debater a respeito dos tópicos que eu vou levantar aqui, se eles são pertinentes nessa análise. Obviamente essa é a minha análise, né? Bom, o enredo conta a história de uma família que é composta pela avó, um pai e uma filha. O filme não diz a idade dela, mas ela deve ter ali seus 7, 8 anos. E esse pai, né, uma avó é bastante idosa, e esse pai é deficiente intelectual. Deli deli kulakları küpeli, deli deli kulakları küpeli. Nene, deli mi benim babam? O ne biçim laf kız? Ama öbür babalara hiç benzemiyor. Çünkü senin baban seninle aynı yaşta. Benim babam benden aynı yaşta. Né, num grau até que bastante acentuado. E a Turquia, né, o filme se passa na Turquia em 1984. A Turquia vive nesse momento uma lei marcial, isso quer dizer, uma lei de exceção, em que você tem uma ocupação militar nos meios civis, você tem uma diminuição dos direitos individuais, então essa coisa toda. Isso é um ponto bem importante pra gente. Acontece que esse pai, que tem deficiência intelectual, ele presencia um acidente em que morre a filha de um comandante, de um alto comandante da lei marcial, né, de um comandante militar da lei marcial. Yakalayamazsın ki. Gitme. Dur babaannem kıza. Torunun küçük bir kızı boğmuş gölde. E ele é encontrado junto com essa menina que morre depois de uma queda, e ele passa a ser o principal suspeito, né? Ele vai para a cadeia, ele sofre maus tratos, e aí a gente tem um embate interessante que é o seguinte: a gente tem o pai da menina que morreu, e ele ali movido pelas paixões, né? Pela vingança, pelo sentimento de encontrar um culpado, e ao mesmo tempo a gente tem uma situação que nós, como espectadores, sabemos que é uma situação de injustiça, porque esse pai da menininha, né, que presenciou o acidente, esse homem, ele não é o culpado, mas assim ele vai para a cadeia, ele sofre todo tipo de agressão, tanto dos policiais quanto dos outros presidiários, né, dado o crime que ele cometeu. Então chega até os outros presidiários que ele matou uma menininha. Os demais presidiários começam a tratá-lo de maneira bastante agressiva, e ele, sem saber exatamente o que está acontecendo, né, tentando ver aspectos, tentando compreender aquela nova realidade dele, né, dada a deficiência que ele tem. O çocuk gibiydi. Onun dilinden bir tek ben anlarım. İbret alem için bunu dar ağacında arayacağım. Bom, e aí o que acontece é que uma pessoa, que era um soldado desertor, testemunhou esse acontecimento e viu que, na verdade, ele não era culpado, né? Que esse homem não era o culpado pela morte da menininha. Quem descobre isso é a filha
desse deficiente. Essa filha, ela tem um papel importantíssimo nesse filme. Ela chama Ova, e ela é de uma família muito humilde, começa a viver somente ela e a avó. Ela vai atrás dessa testemunha, né, numa linguagem que só ela e o pai conheciam. Ela consegue, a partir da linguagem que eles compartilhavam, né, o filme até fala que ela e o pai tinham a mesma idade mental, e ela começa a ir atrás, só que obviamente ninguém acredita muito bem numa criança, né, ainda mais ela movida pelo sentimento de querer salvar o pai e tudo mais. E a situação dele começa a mudar na cadeia, né? Então os outros detentos começam a perceber a situação dele de deficiente. Depois os outros detentos começam a ter essas informações de que alguma testemunha tenha presenciado e pudesse testemunhar a inocência dele, né? A administração do presídio vai atrás dessa testemunha que pudesse inocentá-lo. Nesse meio tempo, ele é sentenciado à morte, né? Nesse momento, a Turquia ainda tinha pena de morte. Baba idam. Hay ben böyle kaderim. İçine sıçayım lan. Hiçbir şey gelmez senden. İstemiyorum. Melek olmak istemiyorum. E por enforcamento. Então, nesse meio tempo entre a condenação dele à pena de morte e a execução dele, há toda uma mobilização dos outros presidiários e da administração do presídio em conseguir provar a inocência dele por meio dessa testemunha, que era um desertor, que viu que, na verdade, ele não teve culpa na morte da filha do comandante. Acontece que essa testemunha é encontrada, é levada à presença do comandante, e o comandante executa essa testemunha. Esse é um ponto importantíssimo, né? Porque isso mostra, e aí está a relação com a realidade brasileira, isso mostra a importância de a gente lutar contra o autoritarismo, né? Por julgamentos justos de qualquer pessoa. E como, por exemplo, uma lei marcial, como essa em que a Turquia vivia em 1984, põe em risco a vida de todas as pessoas e põe a nossa própria liberdade e o nosso próprio direito de ter um julgamento justo em risco, porque, afinal de contas, a gente entrega a nossa liberdade a comandantes que podem fazer o que bem quiserem, né? Então, o comandante mata essa testemunha e, obviamente, agora não há nada que prove que esse homem deficiente intelectual era inocente. Isso guarda algumas semelhanças muito claras em relação ao Brasil, né? Como eu disse, a importância de se lutar contra o autoritarismo, em especial em países que têm uma propensão ao autoritarismo, seja aí a Turquia, que é o caso do filme, ou o Brasil, de onde eu me baseio para dizer que nós temos uma propensão ao autoritarismo, né? Em vários pontos, olhando para a nossa história, ou olhando para os números da violência policial. Eu acho que a gente poderia trazer essa discussão que o filme levanta. Ali a gente tem uma personagem que é deficiente intelectual e que por isso não tem todos os meios para se defender, mas a gente poderia facilmente transplantar essa discussão para uma realidade brasileira em que a gente tem favelas ocupadas por militares, onde de fato é vigente uma lei marcial, uma lei em que o cidadão tem os seus direitos suspensos e está ali nas mãos de uma autoridade militar que pode fazer o que bem entender, porque detém o poder de mando.
Então eu acho que esse diálogo com a realidade brasileira. Tem um outro ponto bem importante a respeito desse filme, que fala sobre a pena de morte, né? Então, assim, a discussão da pena de morte em países em cuja justiça é falha, essa é uma discussão que é válida tanto para nós aqui no Brasil quanto na realidade turca. E esse é um filme que, de certa maneira, e aí vem uma impressão minha de quando eu comecei a assistir o filme, é um filme que, até certo ponto, quando a gente começa a assistir, a gente parece que é um sentimentalismo um tanto barato, porque você tem um indivíduo com deficiência intelectual que sofre uma injustiça, a filha dele, muito pequena, sofrendo por essa situação toda, uma senhora idosa. Então a gente tem vários grupos marcadamente vistos pela fragilidade, a criança, a idosa, o deficiente, e vivendo uma situação de injustiça. Então, aparentemente, a gente tem um filme meio piegas, né, meio que força a barra para contar uma história, para emocionar as pessoas, mas eu acho que o bacana desse filme é a gente ver esse fundo político do risco que nós corremos ao permitir que o autoritarismo determine aspectos da nossa vida, né? Esse filme é extremamente atual para nós no Brasil e para a Turquia, com certeza. O filme termina de uma maneira muito surpreendente, né? De uma maneira muito bonita, né? O diretor consegue sair de uma situação que aparentemente não tinha saída, era um beco sem saída, ele teria que ser executado porque não havia outra escapatória. Porém, dado que todos os funcionários da cadeia estavam convencidos da inocência desse homem e estavam convencidos de que a única testemunha que poderia inocentá-lo de fato perante a justiça tinha sido executada por alguém que tinha envolvimento direto com o incidente, né, que era o pai da menina morta. Todos acabam se mobilizando e há um final surpreendente que eu acho que vale muito a pena ver. E ao final o filme toca numa questão bem interessante, que é a questão dos refugiados. A gente sabe que a Turquia é uma rota de refugiados, né, tanto da Síria quanto do Iraque, e mesmo muitos turcos vivem ilegalmente na Europa, e no final do filme há uma menção à questão dos refugiados. E uma coisa que é importantíssima quando a gente fala de refugiados é que cada um saiu do seu país, né? Isso é um ponto comum a todos eles, mas ali a gente tem histórias das mais diversas e cada um tem as suas razões para ter saído desse país, seja por perseguição política, por perseguição da justiça, por guerras, por fome e o que quer que seja. Então esse filme eu acho que vale bem a pena, toca em questões políticas, toca em questões sentimentais, ele é feito para emocionar, mas ainda assim fala de uma realidade social que é muito próxima em muitos países, e aí em especial do Brasil e da Turquia, tá bom? Gente, um abraço, até mais.